Muito bem, bem-vindo, bem-vinda, de volta. A gente vai agora iniciar a nossa questão de número 2. Nós estamos trabalhando com a prova do investigador, que foi proposta pela VUNESP na Polícia Civil de São Paulo, aplicada no dia 26/11 de 2023. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos lá. A nossa questão 2. Seguindo o edital, se você pegar o edital do investigador, você pode seguir o edital. Primeira questão foi sistema operacional. E a segunda questão é para nós o que? Olha, editor de texto. Então, se a gente pega o nosso edital seguindo a risca, lá o edital do investigador, o que nós vamos ter? Exatamente, inclusive, esse item, ele também respinga na prova do escrivão. Então, o escrivão também tem o segundo item, sendo para nós o item de editor de texto. Beleza? Muito bem. Agora, observe o seguinte, como eu mencionei na primeira questão. O edital da VUNESP para a Polícia Civil de São Paulo não menciona ORD no edital, menciona editor de texto. Então, pode ser que a gente receba o Word ou pode ser que a gente receba um outro editor, como, por exemplo, o Writer, como, por exemplo, o Documentos, né, do Google Docs, que vem sendo aí para nós linha de outras propostas pela VUNESP. Porém, nessa prova de 2023, também aconteceu em 2022, a VUNESP manteve o Microsoft Word como um carro-chefe. Tá certo? Então, o editor de texto para nós é o nosso Microsoft Word, o elemento da questão. Fazendo leitura, interpretação e assinalando a alternativa correta. A VUNESP diz: tem-se o seguinte documento criado no Word, configuração padrão, e dentro do Word a gente tem vários elementos, e o elemento escolhido para essa prova foi tabela. Então, dentro vários assuntos sobre o Microsoft Word ou o editor de texto, tabela foi o elemento da questão. Uma tabela, a tabela possui uma linha e uma coluna. Então, nós estamos aqui com a tabela com uma linha e uma coluna. E o texto inserido nessa linha, nessa coluna, ele se encontra formatado em negrito e itálico. Então, é aqui que a gente visualiza. Abriu-se o Word, foi lá na guia inserir, grupo tabela, e inseriu a tabela de uma linha e uma coluna. Muito bem. Antes de digitar o conteúdo, ativa o negrito itálico. Ah, Roseli, eu posso digitar o conteúdo e depois formatar? Sim. De repente, a VUNESP digitou o conteúdo, selecionou e formatou a ordem, não importa. O que importa é que o texto inserido nessa tabela está em negrito e itálico. Muito bem. Então, continua. Com o cursor após a palavra SP, que é aqui, esse tracinho para nós é o cursor, pressionou a tecla Tab. Tab é assunto das nossas aulas, né? Com muita frequência. A VUNESP cobrou muitas vezes o uso do Tab nas tabelas, nas provas de 2023. Quando a gente vem aqui e pressiona a tecla Tab, o que acontece? Uma nova linha é criada. Então, aqui o tab, uma nova linha é criada. Então, nós vamos ter uma linha sendo inserida aqui, com a mesma estrutura da linha anterior. E, veja, se eu inserir um texto com a mesma formatação, então, essa nova linha que foi inserida, se nós digitarmos um texto, vai trazer a formatação, que é o negrito e o itálico. Para que o texto a ser digitado na segunda linha da tabela esteja formatado com sublinhado apenas, o que é preciso clicar? Então, veja, quando pressionou a tecla Tab, uma nova linha foi criada. E essa linha, ela vai trazer a mesma formatação. Então, ela, o que para nós? Trará a mesma, o que para nós? Formatação. Essa formatação é para nós a presença do negrito e essa formatação é a presença do itálico. Se a VUNESP pede para que haja somente apenas a formatação de sublinhado
Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que desabilitar. Quem nós vamos ter que desabilitar? O negrito e o itálico. Para desabilitar o negrito e o itálico, clicar uma vez sobre o negrito, correto. Clicar uma vez sobre o itálico, correto. Essas duas ações aqui para nós vai desabilitar, porque como essa formatação está presente na primeira linha, quando aconteceu a inserção da nova linha por meio do uso tab, essa formatação foi levada para a próxima linha. Agora, eu desabilitei. Só que a VUNESP pede para formatar em sublinhado. Então, o que eu preciso fazer? Clicar uma vez sobre o sublinhado. Alternativa A responde. Uma vez sobre o sublinhado apenas? Se eu clicar uma vez sobre o sublinhado, o novo texto ele ficará em negrito, itálico e sublinhado. Como a questão pede apenas sublinhado, eu tenho que desabilitar o negrito e o itálico. Alternativa B, vai embora. Clicar uma vez no negrito, uma vez no itálico apenas. Se eu fizer isso, o texto vai ficar sem negrito, sem itálico, e não o que para nós terá o sublinhado, porque eu tenho que clicar no sublinhado, que é a formatação. Então, a C também se despede. Duas vezes no sublinhado, veja, se eu clicar duas vezes no sublinhado, eu habilito e desabilito. Então, esse resultado, para nós, o texto ficaria negrito e itálico, porque duas vezes, uma vez eu vou habilitar o sublinhado, se eu clicar novamente, eu vou desabilitar o sublinhado. Então, o texto vai ficar sem sublinhado e vai carregar a formatação padrão, que é negrito e itálico. Então, alternativa D, errada. Alternativa E, uma vez no ícone, limpar a formatação. Veja, limpar formatação é tirar toda a formatação e voltar para a formatação padrão. Então, se eu limpar a formatação, ficará para nós sem o negrito, sem o itálico. E não terá o sublinhado. Então, alternativa E, sem chance. E para nós aqui, olha, a alternativa A é a nossa alternativa correta. Mencionando novamente, para esse tipo de prova, é a alternativa A. Verifica no seu caderno, né, qual é a alternativa correta. Lembrar que eu preciso habilitar o sublinhado, porque não tem, e é o elemento, né, de exigência do enunciado, desabilitar o negrito, desabilitar o itálico, porque é o que trouxe da formatação inicial. Fechou? Só para deixar isso organizado aí nos seus estudos. Lembrar, né, que eu quero muito que todos os meus alunos e todos os candidatos que fizeram essa prova esteja já habilitado para a segunda fase, que é a correção da prova escrita. E todo esse bate-papo é para você, de repente, se precisar, né, fazer uma revisão, e para todos que vão iniciar um novo processo de estudo, sempre eu estou aí junto com vocês, torcendo para cada um de vocês, tá certo? Então, para deixar aqui organizado, a primeira ação foi usar a tecla Tab, tá? Então, quando estava com o cursor aqui para nós, após a palavra a sigla SP, o Tab fez a inserção de uma nova linha. Então, o cursor vem para cá. Quando o cursor vem para cá, veja, ó, o negrito e o itálico estão habilitados. Por que o negrito e o itálico estão habilitados? Porque fazem parte da formatação, ó, vamos colocar aqui, da formatação inicial. Então, aqui dentro, para nós, ó, Polícia Civil SP, estão formatados em negrito e itálico. Então, eu vejo isso como a primeira ação da questão. A segunda ação, nós usamos, ó, ação do uso do Tab. Ele veio para cá para a gente, só que agora, na segunda ação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o habilitar quem, ó, vocês podem até colocar a segunda ação, em decorrência do uso do Tab, o habilitar quem para nós? O sublinhado. E aí a gente tem também como segunda ação, desabilitar quem para nós? O negrito e o itálico. Então, esse resultado vem para nós, ó, em desabilitar o negrito e o itálico e manter ativado quem? O sublinhado.
Como a questão ela menciona para nós, voltando aqui, olha, formatado com sublinhado apenas, então o sublinhado ele vai ser habilitado e o negrito e o itálico desabilitado. Tá certo? E só para lembrar da alternativa E, ela fala para nós, né? Lembrar que a alternativa E dessa prova, o limpar formatação. O ícone de limpar formatação é esse bonitinho aqui para nós, ó, sempre no grupo fonte. Então, se eu clicar em limpar formatação, ele vai desabilitar o negrito itálico e não habilitará o sublinhado. Tá certo? Então, guia, página inicial, grupo fonte, essa questão aconteceu em relação à formatação. A guia inserir grupo tabela, a inserção da tabela. Tá certo? Então, deixo bonitinho para você. Questão de número 2 resolvida. Para nós aqui, alternativa correta A. Clica no sublinhado para habilitar, clica no negrito para desabilitar, clica no itálico para desabilitar. Todas essas ações apenas uma vez clicando sobre o ícone, utilizando o porpadão, botão esquerdo. Tá bom? Então, fechando a questão 2 e a próxima está chegando por aí. Até já!